E aí pessoal, tudo bom com vocês? Segunda-feira, começando uma nova semana, historinha do dia eu não podia deixar de fazer. Vamos falar hoje sobre um tema um pouco diferente, que também é contemplado pela endocrinologia, que a gente acaba falando menos por aqui, mas que é igualmente importante. Vamos falar um pouquinho sobre massa óssea, tá? Osteopenia, osteoporose e osso normal, tá? Por que é importante falar disso? Em primeiro lugar, porque a gente sempre pensa em osteopenia, osteoporose em pessoa idosa, tá? Que é onde realmente estão os principais casos, né? Mas jovens também podem ter perda de massa óssea e neste vídeo de hoje você vai descobrir o porquê. Então, gente, como é que a gente forma osso, né? Desde que a gente nasce, né? A gente vai começando um processo então de formação de massa óssea e a gente forma osso até os 19 anos de idade. Então, com 19 anos de idade, a gente concluiu a formação do nosso arcabouço ósseo, tá? Nome difícil, né? Dali para frente, a gente geralmente começa a consumir 1% dessa massa óssea por ano, homens e mulheres, sendo que as mulheres da menopausa não tratada, por isso que é importante tratar a menopausa, aquelas que não têm contraindicação, da menopausa não tratada para frente, chegam a perder 3% ao ano, tá? Então, em 10 anos de menopausa, a mulher chega a perder 30% da massa óssea, tá? Só que, o que a gente tem visto atualmente? Existe uma relação muito grande entre suficiência de vitamina D, formação de massa óssea e uso dessa massa óssea no futuro. Então, a vitamina D é uma vitamina que não tem fonte alimentar, ela é obtida quando a gente toma sol. Então, quando a gente toma sol, a pele produz vitamina D, ela não é uma vitamina, ela é um hormônio, né? A gente chama ela de hormônio D. E ela serve para várias coisas, imunidade, resposta imunológica, anti-inflamatório, mas um dos principais usos dela é fazer com que o seu intestino absorva o cálcio da dieta. Então, não adianta você comer fontes de cálcio. Se você não tiver suficiência de vitamina D, esse cálcio não é absorvido pelo seu intestino. E qual que é o grande banco, o grande reservatório de cálcio? São os seus ossos. Cálcio é um mineral tão vital para o nosso organismo, ele é um dos fatores de coagulação, contração muscular, inclusive de músculo cardíaco, secreção hormonal, são das várias funções do cálcio. Então não pode faltar cálcio no corpo. Quando falta cálcio na alimentação ou a gente não absorve, a gente vai lá e tira dos ossos. Outro pensamento errado que geralmente a população tem é que tecido ósseo é um tecido morto. Que eu formei, está lá, aquilo ali é um esqueleto, né? Não, o tecido ósseo é um tecido metabolicamente muito ativo. Então todos os dias eu coloco muito cálcio lá no meu esqueleto, só que todos os dias eu tiro o cálcio lá do meu esqueleto também. É como se fosse uma conta bancária. Essa conta pode fechar no vermelho e eu começar a tirar muito mais cálcio do que eu coloco lá. Uma das causas muito comuns disso em jovens são os jovens que não tiveram exposição solar adequada, seja no período de formação do esqueleto até os 19 anos de idade, seja no uso dessa massa óssea depois. Então tem, por exemplo, estudante de medicina, estudante de direito, estudante de odontologia, que é o cara que começa a estudar muito cedo, depois ele fica no escritório preso muito tempo e não dosa a vitamina D. Então ao longo dos anos ele vai gerando uma deficiência crônica de vitamina D e essa deficiência crônica pode expor esse paciente ao risco de uma osteopenia, de uma osteoporose, mesmo ele sendo jovem, tá bom? Então, um preâmbulo aí até um pouco comprido, mas para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona essa questão do metabolismo da vitamina D. Beleza, Sidney? Então, importante dosar no sangue vitamina D, tá? É a 25-OH vitamina D ou 25-hidroxivitamina D que a gente dosa. Ela começa em 30, vai até 100, a gente sempre fala que tem que ter uns 40, 50, a gente nunca trabalha com ela lá embaixo. O Brasil é o único país que de 20 para cima é normal, tá? Em todos os outros países mais sérios, começa em 30 a vitamina D, tá? Mistérios que só o brasileiro consegue responder, tá? Então a gente adota o valor de 30. Vocês veem aqui nas historinhas que a gente sempre coloca esse valor, mas 50, 60 seria bacana, tá? E para fazer exame da saúde óssea, o exame é a densitometria óssea. Como é que funciona esse exame? Então o aparelho, ó, é um aparelho aberto, né? Então tem muita gente que tem medo de fazer o exame porque pensa que é um aparelho fechado, que vai ter que entrar dentro de um tubo, né? Então a densitometria não, ele é um aparelho totalmente aberto, ó. O paciente, ó, essa cabeça aqui do aparelho, que é o densitômetro, passa por cima do paciente e a gente faz a avaliação. Esse aparelho aqui,
Ele consegue fazer avaliação de composição corporal, ver massa de gordura, essas coisas, e também consegue fazer avaliação de massa óssea. O que ele faz? Isso aqui é o laudo do aparelho. Ó. Então ele compara os seus ossos com os ossos de um adulto jovem, que é o cara que acabou de formar massa óssea. E ele vê quantos desvios padrão, ou seja, quanto você já perdeu de osso comparado com esse adulto jovem. Então, se você perdeu até -1, a gente chama isso de índice T, que é o T-score, né? Então, quando o T vem até -1, ó, você cai aqui na faixa verde, que é osso normal. Se o T tiver de -1 até -2,5, você cai na faixa amarela aqui, ó, que é osteopenia. Se o P vier abaixo de -2,5, você tem osteoporose. E quando você faz mais de um exame no aparelho, ó, ele compara o exame anterior com o novo. Então aqui, por exemplo, ó, foi um paciente que ganhou bastante massa óssea, tanto aqui na coluna como aqui no fêmur. Tá? Ele pode perder, ele pode manter estável. Mas é muito importante porque raio-x, ressonância, não são exames para detecção de osteopenia, osteoporose, é a densitometria. Por que a gente faz aquelas regiões lá, coluna e fêmur, Sidney? Nós temos dois tipos de ossos no corpo, os ossos esponjosos e os ossos compactos. Então a coluna, na verdade, ela dá uma amostra para mim de todo o osso esponjoso que eu tenho no corpo. E o fêmur do osso compacto, exceto o colo do fêmur, que é um pouquinho diferente. E porque essas duas regiões, quando a gente quer diferenciar, a gente faz o rádio também, que é o osso do braço. Porque se você fizer uma fratura de coluna, ou se você é uma fratura de fêmur, de colo de fêmur, cadeira de roda e a mortalidade, né, a mortalidade aumenta muito. Então, tratamento precoce é para tudo na medicina. Então, eu não vou deixar para tratar o paciente quando ele tiver com osteoporose. Eu tenho que chegar antes, né, na fase de osteopenia, de preferência, eu tenho que chegar antes ainda quando o cara é jovem, tem uma deficiência de vitamina D e é muito fácil de resolver isso suplementando. Em 2021 não preciso mais esquecer o cara torrando no sol 2 horas. Aí ele vai ficar bom de vitamina D e vai ter câncer de pele. Tá bom? Só um último detalhe curioso, aquele aparelho que eu mostrei para vocês, que é a densitometria, ele consegue pesar o esqueleto. Então ele me fala quantos quilos você tem de osso no corpo, tá? E aí tá uma das maiores lendas urbanas, é o boitatá, a mula sem cabeça e a lenda do esqueleto de 20 quilos, né? Não, doutor. A mãe falou que eu sou ossudo, que eu tenho 20 quilos de osso. Mentira, tá, gente? O esqueleto mais pesado que eu já vi até hoje, aqueles italianos 2 metros de altura, sacudido, pesava 5 quilos. Foi o esqueleto mais pesado que eu já vi em 20 anos de endocrinologia, tá? Então isso é lenda. O peso médio do esqueleto humano é 3,5 kg, 3 kg. Mulher que tem 1,5 kg, 2 kg de osso. Osso é uma estrutura leve e extremamente resistente. Vejam aí que o grande arquiteto do universo, Deus, aquele que projetou a todos nós, era um cara muito sábio, tá bom? Então era isso, falar um pouquinho sobre massa óssea e deixar aquela caixinha de dúvidas para vocês. Ó, um beijo, fiquem com Deus.